Graça e paz, queridos. Em um domingo comum e normal, nós estaríamos juntos na igreja, louvando a Deus, cantando ao Senhor e ouvindo a sua palavra em comunidade. Todavia, nós podemos fazer isso, pelo menos compartilhar a palavra, através dos canais, das redes sociais, dos meios de comunicação. Eu gostaria de dar continuidade neste domingo ao assunto que nós temos estudado na nossa igreja domingo após domingo, que é o livro de Êxodo. E hoje, especificamente, conversar com você sobre uma mensagem intitulada Nova Vida, Velhos Hábitos. O povo de Israel havia atravessado o Mar Vermelho, festejado a vitória que tiveram. No entanto, quando eles começam a caminhar pelo deserto, eles se deparam com situações que os levam a murmurar. E a gente percebe, pelo menos em 3 momentos, isso. No momento em que eles estão nas águas de Mara, no momento em que o maná vai ser enviado sobre a nação para sustentar a nação, e no momento quando eles têm sede, Moisés tira a água da rocha. Há 3 versículos bíblicos que eu gostaria de ler com você, que mostram muito bem esse momento de murmuração do povo. O primeiro deles é Êxodo, capítulo 15, versículo de número 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água, por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: "O que vamos beber?" O outro versículo se encontra em Êxodo, capítulo 16, versículos 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: "Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão." O outro versículo é Êxodo, capítulo 17, versículo de número 3, que também fala a respeito de um outro momento em que o povo murmura. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: "Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos?" Talvez, ao olhar para o povo de Israel, a gente pode dizer: puxa, que povo que murmurava. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você neste domingo é: quais são as palavras que têm saído da nossa boca, dos nossos lábios? Será que somos pessoas gratas ou será que somos pessoas que temos o hábito e o costume de murmurar? Faça essa pergunta porque a Bíblia deixa claro para nós que a nossa espiritualidade, ou melhor, a verdadeira espiritualidade, ela é reconhecida pelo controle da nossa língua, ao refrearmos as palavras que saem da nossa boca. Tiago 1,26 vai dizer para nós o seguinte: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. O controle das palavras que saem da nossa boca revelam o nosso temor a Deus e o quanto a nossa vida é dedicada ao Senhor. Mas por que geralmente nós murmuramos? Em primeiro lugar, nós murmuramos porque ainda há coisas velhas na nossa vida, coisas do Egito, das quais nós devemos nos despojar. E o deserto da nossa vida deixa claro essas coisas, se essas coisas estão presentes na nossa vida ou se elas não estão presentes na nossa vida. Efésios capítulo 4, 22 a 24 diz que quanto ao trato passado, nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem que se renova no conhecimento de Deus. Nós murmuramos também porque a nossa cultura é uma cultura de escassez. Você já reparou que de repente nós sempre estamos olhando para aquilo que nos falta? E a nossa cultura, ela nos empurra para percebermos aquilo que falta na nossa vida. E se nós temos na nossa vida essa cultura de escassez, fica difícil termos uma cultura de gratidão na nossa vida, porque o nosso foco está naquilo que nós não temos, ao invés de nós estarmos focados naquilo que nós temos. E por que nós não devemos murmurar, ou melhor, nós não deveríamos murmurar? Nós não deveríamos murmurar, porque em primeiro lugar, a murmuração
contamina os outros. Em um outro texto bíblico que não está em Êxodo, mas está durante o tempo que o povo peregrinou na terra do Egito, no momento em que Moisés envia os espias para observarem a terra da promessa, nós encontramos o seguinte: os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra. Esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. É interessante dizer que alguns dos espias, 10 deles, que foram enviados para observar a terra, tinham observado a terra e voltaram murmurando, e a murmuração contaminou a congregação de Israel. E nós precisamos tomar muito cuidado para que não tenhamos uma cultura de murmuração que vai contaminar as pessoas que estão à nossa volta, que vão fazer com que elas deixem de ser gratas a Deus. A influência cristã para o Senhor é uma coisa positiva. A influência cristã para o pecado é um escândalo aos olhos de Deus e com certeza não glorifica o Senhor. Um outro motivo pelo qual nós não devemos murmurar é porque a murmuração julga a Deus. A murmuração coloca Deus no banco dos réus e diz que aquilo que Deus está fazendo não é bom. A forma como Deus está conduzindo as coisas não é boa e nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento. A murmuração nos faz reprovados nos testes que o Senhor nos traz. Por exemplo, o povo estava no deserto e todos nós sabemos que o povo estava no deserto para verificar o que havia no coração do povo. O tempo de deserto é um teste na nossa vida. Deuteronômio 8:2 vai nos dizer o seguinte: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser reprovado nos testes do Senhor. Eu quero trazer na nossa boca sempre um cântico de louvor, porque Ele, cuja nossa vida está nas mãos dEle, tem o controle de todas as coisas. É importante dizer também que nós não devemos murmurar, porque é uma pedra espiritual que nos segue. E essa pedra nos oferece água e nos oferece tudo o que é necessário nos momentos de dificuldade da nossa vida. É interessante observar em 1 Coríntios 10:4, que diz que quando o povo estava caminhando pelo deserto, havia uma pedra espiritual que o seguia. E essa pedra espiritual que o seguia era Cristo. Ora, se Cristo o seguia, e se esse Cristo providenciou a nossa salvação, com certeza Ele providenciará todas as coisas na nossa vida. Esse Deus havia tirado o povo da terra do Egito, que é um símbolo da nossa salvação. Esse Deus estava conduzindo o povo por um caminho de testes, por um caminho de prova, por um caminho onde Ele moldaria as suas vidas. Esse Deus supriria cada uma das necessidades deles. Nós temos Cristo junto conosco e nesse episódio específico, em que Moisés fere a rocha e tira a água da rocha, nós temos um exemplo esplêndido do sofrimento de Cristo, que é ferido por nossa causa e por nós, para dar a nós tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação e para o cultivo da nossa vida espiritual. Nós temos uma pedra presente na nossa vida que é Jesus. Uma pedra que nos serve de refúgio e uma pedra que supre cada uma das nossas necessidades. Nós não precisamos viver a murmurar. Nós podemos, mesmo em momentos de dificuldade, levantar um cântico de adoração e de fé ao Senhor, porque essa pedra está conosco, essa pedra já foi ferida e hoje está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida, que a esperança guarde a sua vida e o seu coração neste tempo. Jesus está conosco e se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gostaria de terminar esse momento aqui, orando junto com você. E gostaria que, como nós fazemos na igreja todos os domingos, que você chamasse para perto de você a sua família, porque é momento de clamarmos a rocha da nossa salvação. A rocha que foi ferida para que nós tivéssemos água, para que a nossa sede espiritual fosse dessedentada, para que a gente experimentasse a provisão que vem do Senhor para a nossa vida. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos juntos, unidos em oração nesse momento.
E nós queremos colocar as nossas casas e as nossas famílias diante do Senhor. Nós queremos clamar a proteção do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares. Queremos clamar os livramentos do Senhor, livramentos que nos são dados em momentos como esse, que o sangue do Cordeiro esteja espargido nas nossas portas, que a gente possa, Deus amado, louvá-lo por tua proteção sobre nós mais tarde, depois que isso tudo passar. Senhor, eu oro também pela nossa nação. Nós clamamos, faz cessar a mortandade, faz cessar a praga. Nós entramos como um dia Moisés entrou entre o povo e o Senhor para clamar pelo cessar da praga. Que a tua graça seja estendida sobre a nação brasileira. Que o Senhor perdoe os nossos pecados como nação. Que a tua misericórdia seja estendida sobre nós e que nós possamos ver, Deus amado, isso recuando, isso terminando em breve. Nós clamamos pedindo isso na tua presença nesse momento. Que a tua bênção alcance a nossa igreja, a Igreja Batista Videira, e todos aqueles que nesse momento, Senhor Deus amado, participam conosco dessa oração. E que o amor de Deus Pai, amor que excede todo entendimento, a graça do Senhor Jesus Cristo, as comunhões e consolações do Espírito Santo sejam presentes sobre a tua vida, sobre a nossa vida, neste tempo e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.